Bom, gente, vamos lá. Vamos falar sobre o desrespeito, ou seja, quando o respeito ele não está presente nessa relação. Bom dia, Fernanda. Bom dia. Bom dia, Rose. Vou chamar de Rose, tá? É Rosires, né? Rosires. Gente, isso é muito sutil, tá? E nós vemos isso, hoje está muito em voga essa questão da violência doméstica psicológica. Violência doméstica psicológica, que hoje está sendo tratada tanto quanto a violência física, a agressividade dentro do relacionamento. Por quê? Porque é uma agressão mesmo, uma pessoa que atua dentro de uma relação com autoritarismo. Uma pessoa que impõe o seu jeito, que impõe suas ideias, que impõe o seu ponto de vista de uma forma implacável, que jamais deve ser questionada. Esse é um tipo de violência. E normalmente, Oi, Érica, da Cleansp Psicologia, né? Érica, que sempre está aqui conosco, seja muito bem-vinda também, Érica. Então a violência doméstica psicológica, ela vem entrando sorrateiramente dentro dos relacionamentos, na maioria das vezes excluindo uma pessoa de dentro do relacionamento, como se essa pessoa ela não tivesse direito de se expor, ela não tivesse direito de se colocar. Então, e normalmente esse veto, normalmente esse aborto dessa pessoa, do cônjuge, que sofre desse abuso psicológico, ele vai se colocando de forma bem para evitar o conflito. Para evitar o conflito, essa pessoa se coloca de forma bem sutil, bem boazinha, e o opressor, a pessoa que está atuando com essa violência doméstica psicológica, ela acaba crescendo dentro da relação, impondo regras, impondo a forma como o outro deve se comportar. Agora imagine, gente. Bom dia, Rosângela. Bom dia, Marcelo Greco. Marcelo, meu amigo. Então, gente, é muito sutil isso, porque a violência doméstica psicológica, ela exclui o outro de dentro de uma relação, ela tira de si o direito dessa pessoa participar de dentro daquela relação, né? com a sua forma de ser, com a sua forma de enxergar a vida. E é engraçado esses tipos de relacionamentos, porque a gente vai vendo isso sendo construído e se estabelecendo dentro do casamento e fazendo com que o casal se torne ali dois bonequinhos. Porque tanto o opressor quanto o oprimido, ele fica dentro de uma situação como se o casamento tivesse tudo bem, como se aquela relação fosse uma relação normal. Porém, quando você começa a confrontar, quando você começa a entrar dentro daquela dinâmica relacional, você percebe que ali existe uma pessoa que está sufocada, uma pessoa que está sendo destruída por essa ausência de si mesmo dentro da relação. E o opressor também, ele tem ausência de si mesmo, porque na verdade ele está com a estima dele baixa, com o senso dele de competência baixa, senso de capacidade baixo, e ele precisa se sentir bem em cima disso, diminuindo o outro, para ele sentir que aquele pouquinho que ele tem é mais do que do outro. Sim. E como existe esse sequestro emocional? O opressor, ele normalmente atua através de ameaças. Ele ameaça. Olha, se você fizer isso, eu vou fazer aquilo. Se você ficar olhando muito tempo o seu celular, quem é essa pessoa que está ligando para você? Da onde que ela veio? E a pessoa que se coloca dentro dessa condição, essa pessoa que se sente oprimida e vai abrindo mão dessas situações, ela vai, para evitar esse conflito, como eu já disse, ela vai cedendo. Porque, gente, dá a impressão que quando a gente cede a essas pressões, quando a gente cede a esse autoritarismo, a impressão é que a relação vai ficar boa. Mas não é isso. Olha, uma relação boa não é ausência de conflitos.
uma qualidade dentro do relacionamento conjugal não é a capacidade daquele casal não ter situações para serem resolvidas, pelo contrário. Os conflitos é que vão determinar a forma como você resolve esses conflitos, é que vão determinar se nessa relação tem saúde ou não. Quando você vê um casal falando assim, não, meu casamento é perfeito. Nem brigamos. A gente nem briga, a gente nem discute. O meu sinalzinho de alerta já toca. Tá. Como assim? Não discute? Porque é impossível, gente. Numa relação conjugal sempre vão existir diferenças. O ponto é como que a discussão acontece. A forma, né? Sim, como você vai discorrer sobre aquilo ali. Aqueles pontos de vista, mas é interessantíssimo a Fabiane ter um ponto de vista diferente do meu. Isso é muito rico, gente, porque ela vai trazer o ponto de vista e olha, tem sido fantástico entre eu e Fabiane isso, porque antigamente, quando nós tínhamos divergências nesses pontos de vista, eu ficava chateado quando ela vinha com uma opinião e ela também ficava chateada e o clima ficava pesado entre nós dois. A gente não tinha aprendido ainda que nós somos altamente complementares e que ele enxerga coisas que eu não enxergo e eu enxergo que ele não enxerga. Hoje a gente já aproveita melhor essa complementariedade, a gente vai somando, né? Somando, gente. Porque quando dentro da relação o casal trabalha com essa concordância contínua, né, essa concordância que fica o tempo todo ali presente na relação, eu não sei se isso agrega tanto quanto as divergências. Eu não estou dizendo daquelas divergências que a todo momento ali está presente. E é briga não, é só divergência. Né? E nem também uma forma de atingir o outro com a divergência. Eu não concordo com isso não. Ou seja, não concorda com nada que o outro diz. Bom dia, Ivani, bom dia, Noêmia, sejam muito bem-vindos para a nossa live de hoje. Então, essa divergência é uma divergência que é saudável, é de você chegar e falar, como assim? Me explica isso melhor. Noêmia, direto de Boston, Noêmia querida, que você sempre está presente. A gente sempre fala de você, que você sempre está interagindo com a gente no YouTube. No nosso YouTube, né? Então essa divergência, o que eu digo que está gostoso isso entre eu e a Fabiane? Porque antigamente nós tínhamos uma dificuldade, eu ficava muito nervoso, porque a forma que a Fabiane ela divergia comigo era uma forma imperativa de não sei não, já questionando. E eu achava que ela estava me atacando quando ela fazia isso, que ela estava colocando em xeque aquilo que eu estava dizendo. Mas é a forma dela, é o estilo dela. E hoje, quando ela vem com essa... Melhorou bastante, porque antigamente era um pouco mais agressivo. E hoje tá mais sutil, mas ainda tem isso que é dela. Faz parte da personalidade dela. Mas você sabe hoje que não é para agredir, é só minha forma de questionar. O que mudou fui eu também, não só ela. A forma como eu interpreto esse questionamento. E eu não posso estar certo de tudo que eu falo. O questionamento me faz ir atrás de novas informações. E muitas vezes eu trago uma informação, o Hélio traz outra, e quando a gente termina de conversar... Agrega, né? Agrega e já é outra história, já é bem mais amadurecido aquilo. Então nem eu nem ele, a gente criou a nossa. E, gente, o formato, o perfil da violência doméstica... Tá ruim o sinal, Márcia? Aqui para nós a gente não tem como perceber, né? Acho que você normalmente traz, Normalmente ela traz que está ruim o sinal. Gente, então a violência doméstica psicológica, ela se instala dentro de uma relação conjugal quando existe essa dinâmica relacional ruim, onde há um imperialismo na opinião, onde há um absolutismo, e onde somente uma pessoa é que tem a palavra final. O Marcelo falou que o sinal está ok para ele. Onde somente há uma palavra, um martelo no final da conversa. Onde há ausência de concordância. Onde sutilmente aquela relação vai produzindo... A Clínspe também está dizendo, aqui tranquilo o sinal. Então, Márcia, dá uma olhadinha aí no seu sinal.
onde normalmente se instala uma relação que começa a adoecer o outro cônjuge. Começa a trazer insatisfação e aquele sofrimento silencioso na maioria das vezes e uma fala constante. Não, tá tudo bem. Não, é assim mesmo. Então o sequestro emocional vai se instalando e a relação deixa de ser duas pessoas e passa a ser uma só. E ela vem acompanhado de ameaças, ela vem acompanhado de palavras brutas, de palavras que ferem, de palavras que machucam, e vai se ausentando então a satisfação daquele relacionamento, vai se ausentando então a capacidade de um cônjuge e do outro cônjuge ser feliz. Veja bem, os dois se tornam infelizes dentro daquela relação. Os dois se tornam insatisfeitos e isso acaba produzindo então duas pessoas ali completamente doentes, duas pessoas completamente ali necessitadas de uma intervenção e de uma ajuda profissional para que se instale então a alegria, a saúde daquela relação. Respeito. O respeito, né, que nós estamos falando aqui de respeito, né, o respeito inclusive, o seu significado está no latim e ele vem da capacidade de se olhar duas vezes. Ou seja, você olhar uma situação e poder ver essa situação com um olhar diferenciado daquele que você está acostumado a trazer para determinadas situações. É quando a Fabiane diz, não, eu não concordo com isso. Então eu vou abrir mão naquele momento do meu olhar para compreender o olhar dela, isso se chama empatia, e ela vai então esboçar ali, não, eu penso assim, eu penso assado, eu vou pegar o meu olhar e vou fazer então ali um compartilhamento e de forma inteligente, saudavelmente inteligente, eu poder então avaliar tanto o que ela está dizendo como o que eu estou dizendo. Isso é saúde, gente, dentro da relação. E o respeito, ele... Sabe como é que ele vai funcionar? Muito bem? Quando você usa limite. Quando você dá limite ao outro. Quando você usufrui do limite. Porque o respeito é... Quando acaba ali o limite do outro, começa o meu. Quando acaba o meu, começa o do outro. E não ultrapassar isso. Porque todos nós temos limite de paciência, limite de conhecimento sobre um assunto, nós temos limites de interações. Tem pessoas que amam conversar com todas que lhes chegam próximas. Outras pessoas não gostam. É igual criança que chega, visita, né, parente, chega, dá um beijo no seu tio, nunca viu na vida. Dá um beijo no seu tio, vai lá menino, deixa de ser mal educado. É limite. O menino não conhece aquela pessoa. Ele precisa conhecer, ver se tem empatia com ela, ver se tem confiança para depois ir lá e abraçar e tal. Então, é limite. É limite nas interações, limite na personalidade, limite na forma de ser e interagir consigo e com o mundo. Todo mundo é diferente. E quando utiliza-se do limite, é em respeito e não extrapolando esses limites. Bom dia, Nelson. Oi, Nelson. Bom dia. Então, não extrapolando esses limites, mas respeitando. E o que é diferente da interação de intimidade. Uma coisa são os limites que cada um de nós possuímos e colocamos. Outra coisa é a relação. A nossa relação ela não tem limites. No sentido de diálogo, de compartilhamento, de confiança. É diferente, tá? Então, limite. Agora, o que acontece muitas vezes? Muitas vezes acontece a estima da pessoa. Ela não se ama, ela não tem preconizado limite na sua vida. Aquelas pessoas que têm dificuldade de dizer não. Tá atolada de serviço e um colega fala, pô, mas você me ajuda aqui? Eu tô precisando de ajuda acolá. Ela larga o dela e vai fazer o do outro. E é engraçado que isso vai se manifestando em várias áreas, né, amor? Em várias áreas da vida. Inclusive, somatiza. Os órgãos que trazem limite, que trazem filtros, eles podem ficar comprometidos dependendo da intensidade e frequência desse comportamento de não dar limites. Rins
filtra o sangue, filtra a água e vai trabalhando bem. Quando a pessoa normalmente ela não dá limites ou ela tem posições de limites sobre si, quando o limite não é trabalhado de maneira saudável, os rins podem ficar comprometidos. O coração que bombeia o sangue e ele filtra e divide tudo, também pode ficar comprometido. Pressão alta, pressão baixa e por aí vai. Os órgãos, todos os nossos órgãos que trazem filtros, inclusive pulmão. É muito séria essa questão de limite. Dizer não é saudável, dizer não é um sinal de amor, dizer não para um colega de trabalho, dizer não para um cônjuge. A gente aqui não tem dificuldade com isso. Ah, você pode... Não posso. Então tá, vou dar meu jeito e vou fazer. A gente não tem problema com isso aqui em casa. Deixa eu falar um negócio, né? sobre isso, amor. Quando a Fabiane dizia não pra mim, gente, era uma agressão. Como assim não? Né? No início, no nosso segundo round, eu não tô nem falando do primeiro, porque no primeiro round, eu dizia assim pra a tu. Fabiane não dizia não nunca. Ela sempre estava pronta, E no segundo round ela veio mais madura, ela veio mais inteligente, não. Não posso dizer que era mais inteligente, porque a dificuldade de se estabelecer limites nada tem a ver com a inteligência. Ela tem a ver justamente com isso que a Fabiane estava aqui falando, sobre essa capacidade de você exercer uma autonomia de si mesma. Né? A Silva está falando, eu estou aprendendo. Né? Que bom, que bom. E é um aprendizado mesmo. Eu tenho uma cliente que é muito legal. Ela não dizia não pra ninguém, nunca. Uma senhora, eu acho que ela tem 53 anos, se não me engano, não dizia não pra ninguém nunca. Oi, Ideia Moreno, né? Munhoz. Sejam bem-vindos. Não, tem a Deia e tem o Moreno a ti. Ah, tá. Então, ela não dizia não pra ninguém nunca. E nós começamos a trabalhar os porquês que ela chegou a esse ponto com 50 e poucos anos. E aí, o que acontece? Ela começou a dizer não. E o marido dela começou a estranhar. Eles estão casados há 30 e tantos anos. E começou a estranhar. Mas ele começou a ver que aquilo estava fazendo bem para ela. Ela estava já com fibromialgia, ela estava com cefaleia. Ritinha! Rita Moreno. Rita Moreno, minha amiga de infância, minha vizinha. Saudade de você, já tem mais de 15 anos que a gente não se vê. Então, essa cliente minha, ela tinha muita dificuldade de dizer não, e nós fomos descobrindo os porquês que ela vivia dessa forma. E ela foi se libertando das dores emocionais que a aprisionavam e a impediam de ter autonomia no dizer não, no dizer sim, no decidir, no ser ela mesma na sua relação, consigo e com o outro. O respeito, ele começa em você. Eu também sempre fazendo tudo, nunca consegui dizer não, realmente sobrecarga. Então, sobrecarrega, dá dor na coluna, dá dor nos ombros, nessa parte aqui do trapézio, né? Eu já disse tripé, mas é um tripé também, né? A parte do trapézio dá aquela dor no pescoço, dor aqui, ai, não aguento, dor na coluna, dependendo da altura, são outros significados, mas normalmente é isso. E a pessoa começa a passar mal, ela começa a sentir dores, ela começa a sentir faltas, porque ela não está dando ao mundo o limite. Está extrapolando e entrando no seu, está se violentando emocionalmente, dizendo sim a tudo o tempo todo, atendendo a tudo o tempo todo. Ai, Fabiana, eu tenho uma agenda atropelada, toda hora entra alguma coisa diferente, emergencial na minha agenda. Fique atento a isso. Muito provavelmente você está com dificuldade de dizer não, sim, e tenho muitas dores. É isso aí. E dá dor mesmo. Agora, o que acontece? O respeito começa em você. Respeitar os seus limites, conhecer os seus limites, respeitar quem você é, respeitar as suas diferenças. Eu sei que muitas pessoas, quando me conhecem no primeiro momento, por causa dessa minha forma imperativa de falar, decidida de dizer, eu quero, eu não quero, não sei se eu quero, eu vou pensar. Essa forma minha, às vezes, ela gera nas pessoas
um susto. O que essa mulher quer? O que ela está querendo fazer? Porque eu chego assim, normalmente, né, meu bem? E eu sei que eu causo esse tipo de sintoma em algumas pessoas. O que eu faço? Eu respeito a primeira impressão que ela está tendo e deixo-a me conhecer. E vou ali, mas eu vou me respeitando. Eu digo sim e digo não. Porque isso que a Fabiane está falando, deixa eu pegar uma caroninha aqui. É muito engraçado porque tem pessoas que passam a imagem que são pessoas dominantes demais. Né? A Fabiane mesmo, ela tem um pouco dessa imagem no dia a dia. Gente, a Fabiane é uma pessoa doce, é uma pessoa compreensiva, é uma pessoa amiga, companheira. Eu estou falando isso de verdade, não é para agradá-la não. Porém, algumas pessoas que a conhecem veem nela um traço de um pouco de autoritarismo, de arrogância que não existe na vida dela, mas às vezes existe na comunicação. E amor, uma coisa aqui que a gente nem pensou, me veio um fio agora eu quero trazer para cá. Tem pessoas que procuram para os seus relacionamentos íntimos pessoas abusivas. Ah, sim. Que é a história dos sentimentos tóxicos. Ela vê o seu radar emocional, fica em busca de pessoas que têm aquele perfil. Opressoras. Tanto que você vai ver no histórico dessa pessoa relacional, pessoas sempre que ela se relaciona, principalmente de fórum íntimo, pessoas que são dominantes, pessoas que são deterministas, pessoas que faz com que ela se sinta sempre anulada dentro do relacionamento. E isso, gente, não é só a culpa do outro. É responsabilidade da pessoa que não dá o limite. É uma necessidade, né, que ela tem de manter relacionamento. Tem pessoas que falam assim, aí porque minha esposa, aí a minha esposa, aí eu parece que eu adivinho. Não é adivinhação. Experiência. É que a gente já conhece esse olhar de pessoas que vivem sendo oprimidas dentro de um relacionamento. Agora, onde que ela aprendeu isso, né, amor? É igual essa cliente que eu falei, que ela não dizia não pra ninguém nunca. Os motivos dela estavam lá na primeira infância. A gente foi lá, ressignificou, buscamos ressignificar essas crenças e trazer crenças novas e saudáveis sobre si mesma e sobre até o significado do não. A aceitação, a rejeição, que normalmente a pessoa que não dá limite, ela tem medo de dar limite e medo de ser rejeitada, medo de não ser aceita, medo da avaliação dos outros. E ali ela diz, sim, tá bom, eu faço, ok, que horas, de que maneira, faço. Fica um ativismo, exausta, exaurida. Para chamar atenção às vezes. Para chamar atenção às vezes, por ser uma forma de ser aceita, porque eu faço tudo que me pedem, porque eu estou sempre disponível. Só que isso tira o respeito. Imagina você ligar agora para Roberto Justus, no escritório dele, e falar assim, Roberto Justus, secretária dele, eu tenho aqui uma compra agora de 10 milhões, pagamento à vista de mercadoria, eu quero falar com o Roberto Justus agora. Querida, ele não vai te atender. Você está na agenda dele? Olha, eu preciso encaixar o senhor na agenda dele. Ele não vai ter condição de te atender agora não. Por dinheiro no mundo. Ele vai extrapolar a agenda dele para atender ninguém. Por quê? Porque ele coloca respeito, porque ele coloca limite. Você também pode fazer isso na sua vida e continuar sendo amado, continuar sendo querido. Oi, Vânia. Oi, Vânia, bom dia. Continuar sendo amado, continuar sendo querido. Porque a aceitação é aqui. Você primeiro tem que se aceitar. Você primeiro tem que se compreender. Você primeiro tem que colocar respeito, você por você. Quando as pessoas olham a sua forma de se tratar, elas vão te tratar também. Uma vez eu estava fazendo uma palestra, acho que foi em Sorocaba. E quando terminou a palestra, veio um rapaz conversar comigo. E ele falou assim, você tem um jeito diferente de ser. E eu queria entender o que você sente quando os homens ganham mais do que as mulheres e quando as mulheres são desrespeitadas no seu trabalho. Ele me falou aquilo, eu parei para pensar, fiz aquela varredura, né, na minha vida profissional, nos meus relacionamentos profissionais. Falei, olha, o que eu sinto
Nada. Porque eu ganho a mesma coisa, já ganhei inclusive mais do que homens e sempre fui muito respeitada nos meus trabalhos. E aí eu comecei, depois que a gente conversou ali sobre aquilo, eu comecei a pensar muito e refletir. As pessoas que não são respeitadas como mulheres, normalmente elas não se dão respeito como mulheres. Não, eu estou falando de mulher, mas também o homem, a mesma coisa. As pessoas que não se valorizam, porque o pagamento de um salário está muito relacionado ao valor próprio que você dá e o valor que você dá ao seu trabalho, ao seu serviço. Então, quando você conhece e sabe o valor que você tem, é muito mais tranquilo a receptividade do outro, o espelho que você dá para a vida e a vida te dá aquilo de volta. Então, eu te pergunto, se está faltando limite na sua vida, dar limite, o quanto você diz não para você mesma? Sim. Será que você não está precisando dar sim, dizer sim para você? Será que você não está dando muitos nãos para você e muitos sims para o outro? Isso é desrespeito próprio. Isso é falta de amor próprio. Uma pessoa que trabalha exaustivamente para agradar todo mundo e para atender todo mundo, ela está deixando de se agradar, deixando de se atender. Isso não é um convite para egoísmo. Existe a parte de você se dar e existe a parte de dar para o outro. Existe tempo para cada uma das coisas. Quero sim. Eu quero trazer um pouco disso que a Fabiane falou no começo, que são os referenciais que você tem na sua infância e que às vezes tornam você uma pessoa em busca de figuras abusivas. Né? Na infância nós criamos, existe uma teoria muito recorrente na ciência que defende o estabelecimento de crenças de 0 até 9 anos, vamos colocar assim. E dentro dessa idade, a pessoa vai gerando crenças, porque ela vai gerando aprendizados. E nós somos seres que vamos a todo momento assimilando conhecimento. E esse conhecimento ele vai formatando a nossa ideia sobre vida. Então nós vamos fazendo ali a nossa seleção bem intuitivamente isso. E nós vamos vendo então o lugar da autoridade, nós vamos vendo o lugar do respeito, o lugar do amor, o lugar da alegria, e a gente vai categorizando ali de forma bem intuitiva mesmo, durante o nosso desenvolvimento humano, a nossa forma de enxergar essa vida. Então, quando nós temos uma figura masculina, por exemplo, dentro do nosso relacionamento de família de origem, onde essa figura masculina ela se apresentou sempre com autoritarismo, pegando a opinião das pessoas e colocando como segunda alternativa sempre, a palavra dela é que sempre batia o martelo. Então nós vamos crescendo vendo aquela figura masculina se desenvolvendo no decorrer dos relacionamentos. E aquela criança vai entendendo, primeiro ela se subjuga, vamos supor que seja uma menina, ela vai percebendo que a figura masculina é inquestionável, que a figura masculina é que manda. Então quando ocorre isso dentro da interação, que ela vai se desenvolvendo dentro daquela interação, ela faz parte continuamente dessa interação, ela vai entendendo que o homem é que manda. O homem é que dá a cartada final. Então, há uma possibilidade muito grande. Por que eu falo isso bem sublinhado? É complexo. Porque essa pessoa ela pode ir também para o caminho inverso. Ou ela pega essa rota e ela vai construindo ali a figura do macho dentro da vida dela, e há uma tendência muito grande dela procurar um macho, um homem, que seja com aquelas características que ela aprendeu lá atrás. Para satisfazer ele emocionalmente com aquelas dores que ela sentia. Justamente. Então ela vai se relacionar com esse homem assim como mamãe fazia no seu tempo de infância. Ela não aprendeu outra forma, gente. Ela não aprendeu outro jeito. Então a dinâmica relacional que vai se estabelecer ali, primeiro, ela escolheu esse macho alfa. Numa festa de 1.000 pessoas, 10.000 pessoas, o radarzinho dela ficou ali, ó. E são microexpressões que definem isso. E é tudo intuitivo, é o sistema límbico que vai lá,
pega as diferenças, as complementariedades, chama atenção, atrai, e depois aquilo ali mesmo é que vai dar BO depois. Se você for olhar o histórico relacional dessa pessoa, você vai perceber que ela já se relacionou com várias pessoas abusivas, com vários sequestradores emocionais. E o sentimento dela é que, nossa, toda vez que eu me relaciono dá nisso, todo mundo é igual, é? Não, é a busca desse radar, está sempre focada nesse opressor, né? A figura que ela tem de relacionamento está estabelecida dentro desse nível de relacionamento. Então, dentro da dinâmica vai se estabelecer isso. E ela, há uma tendência de que ela sempre evite o conflito. E para mim, esse é o denominador que vai chegar em vários tipos de pessoas com esse perfil. Qual é o denominador? Eu tenho medo de conflito. É melhor não mexer com isso, ela é braba, ele é bravo, então eu vou ficar aqui porque melhor eu sei... Melhor não dizer nada, é melhor ceder. Se eu falar alguma coisa, vai piorar. Então, a evitação desse confronto é que acaba determinando essa dinâmica relacional entre o casal. E no lado oposto, ou seja, ela fez o lado inverso, normalmente é o lugar da rebeldia, daquele modelo. Não, jamais eu vou escolher uma pessoa dessa. Aí ela se torna uma pessoa inflexível, uma pessoa com barreiras rígidas dentro do relacionamento. Qualquer coisa que houver uma divergência na relação, ela já está armada para se colocar. Ela não colocou limites, gente. Na verdade, isso é ausência de limites também. Porque quando eu preciso o tempo todo me armar dentro de um relacionamento, me colocar de forma impositiva, de forma inquestionável, é porque eu não coloquei dentro daquele relacionamento limites. Eu vou dizer assim, é como se fosse, nesse caso que o Hélio exemplificou aí, é abuso emocional. E esse abuso emocional, ele é como uma moeda. O abuso é a moeda. A cara é a rebelião a isso. Eu nunca vou me subjugar. Coroa, eu vou me subjugar a todo mundo. Mas a base é o abuso. A base é a mesma, só muda a forma de reação. O abuso está ali. A falta de limite está ali. Está ali embutida em tudo isso. O que nós queremos dizer é que o respeito começa a partir de você. E as pessoas vão refletir nos seus comportamentos e relacionamentos contigo com respeito à medida que você se respeita. Se você tem vivido momentos onde não tem respeito nas relações, comece a observar como você se trata. Quantidade de crítica que você traz a você, valorização que você dá a você mesmo, a quantidade de nãos, você tira todo o seu limite, você não tem limite, acabou. Olha, você tem todos os limites, acabou, você não pode nada, você está proibido de tudo e os outros podem tudo. Então comece a observar como é que você tem se tratado, o nível relacional que você tem consigo mesma. E outra coisa, gente, é importantíssimo nós levarmos aqui em consideração uma coisa. A falta de estabelecimento de limites tem terminado muitos relacionamentos conjugais. Porque o que acontece? O abusado, a pessoa que se coloca dentro dessa relação de uma forma vitimizada, ela vai acumulando frustrações, ela vai acumulando decepções, ela vai se ferindo, ela vai se desgastando. Aí depois de 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, tem uma hora que de uma hora para outra essa pessoa chuta o balde. Ou então entra num surto, entra em depressão profunda, ou então entra com fibromialgia, outra enfermidade. Normalmente, antes dela chutar o balde, ela vai viver esses quadros que a Fabiane acabou de dizer. Ela vai entrar em depressão, ela vai estar infeliz, uma pessoa dessa, porque ela está se anulando. E toda vez que você se anula dentro de um relacionamento, há uma possibilidade muito grande de você ser infeliz dentro daquele relacionamento. E pensa uma coisa, sempre que você tiver em dúvida de si mesmo, dentro de uma relação, até da sua relação consigo mesmo,
procure sempre se mediar dentro de uma zona de conflito que pode ser muito comum na sua vida, que é o pensar, o sentir e o agir. A saúde emocional, ela se coloca dentro desse parâmetro. Toda vez que você consegue criar uma congruência entre o pensar, o sentir e o agir. Porque tem gente, eu vou citar aqui um exemplo, que a minha professora, inclusive da pós-graduação, citou e eu quero compartilhar com vocês. Aquelas pessoas que pensam assim, eu não vou em determinada festa, só tem gente chata lá naquela festa, aí vai ter fulano, vai ter beltrano, não estou nem afim. Ela está pensando ali na possibilidade dela ir ou não para aquela festa. O sentimento que ela tem é de quê? É de contrariação, não, de indignação, ela já está sofrendo antes do tempo. Mas aí o que ela faz? Ela vai na festa. Ou seja, ela não manteve a sua congruência no pensar, no sentir e no agir. Aí chega lá na festa, o que ela vai fazer? Ela vai estragar a noite dela, ela vai estragar provavelmente a noite de algumas pessoas e ela vai chegar em casa infeliz, se sentindo uma fracassada. Então, você precisa a todo momento defender-se a si mesmo. Aquilo que eu estou pensando precisa ter congruência com aquilo que eu estou sentindo e, consequentemente, da forma como eu vou agir. Quando eu consigo viver essa dinâmica relacional comigo mesmo, eu começo a estabelecer os limites para as outras pessoas. Eu começo a dizer, não, isso aqui não serve para mim. Nesse formato aqui não. Não é eu estabelecer do meu jeito como tem que ser feito. Eu vou construir com a Fabiane. Como fica bom, amor? Que inclusive a gente vai entrar nessa etapa agora. Como eu estabeleço limites? Deixa eu falar um pouquinho, amor. Sim. A nossa filha, a gente teve uma experiência com a nossa filha esses dias, bem interessante. Porque normalmente a gente senta com a nossa filha, é assim, assim, assim. E ela tem a liberdade de falar, mas podia ser assado? Podia ser de tal coisa? Quando a gente vê que não tem problema, a gente negocia com ela, para ela entender que ela tem voz, ela tem opinião. E é quando a gente percebe que aquilo vai causar algum dano, ou para nossa rotina, ou para ela, de alguma forma, a gente diz, não, vai ser assim. Mas não sei, que é coisa de criança, né? Mas podia, mas que chato. Mas é assim por causa disso, disso, daquilo outro. Aí esses dias ela subiu, pai, mãe, a Júlia disse que a mãe dela não gosta de mim. Ela falou que a mãe dela não gosta de mim. Aí a gente estava sentado no sofá e ela em pé. E o que a gente vai fazer, filha? Eu sei que chegamos na conclusão lá que ela ia mandar um áudio para a mãe da amiguinha dela para saber a opinião da mulher. Aí não dissemos nada para ela. Ela pegou o celular e mandou o áudio. Tia, a Júlia disse que você não gosta de mim. Eu fiz alguma coisa que te machucou? Se eu fiz, foi sem querer, tá bom? Desculpa. Aí desligou o áudio. Eu sei que no final da conversa, a mãe disse que não tinha dito nada daquilo, que a amiguinha estava chateada, a amiguinha acabou falando com ela e pedindo desculpa. O que a gente aprendeu com essa situação que aconteceu? Ela foi cerceada, foi dado um limite para ela que extrapolou o emocional dela. A amiguinha disse, não, minha mãe não gosta de você, não quer saber de você. E ela foi lá e questionou isso com a mulher. E quando ela questionou isso, ela viu que o limite estava errado e que aquilo ali ia feri-la. E foi negociado entre elas e o limite para cada uma foi estabelecido e foi tirado aquele abuso, né? O peso, o abuso que ia acontecer na relação. A Deia falando aqui, nossa, como eu precisava ouvir tudo isso. É tão bom, gente, ver vocês participando assim, né? Sim, claro. Dá vontade de ir aí conhecer todo mundo pessoalmente. Mas é isso que a Fabiane disse. Ela estabeleceu ali uma confiança dentro daquela relação. Porque a forma como estava sendo conduzida, ela ia entender isso emocionalmente, que ela era mal-vinda, que ela é errante dentro desse relacionamento, rejeitada, não aceita. Ela ia absorver isso e ia ficar lá dentro. E provavelmente isso ia acontecer daqui a alguns dias e ia acontecendo até acumular
fazer um acúmulo de situações como essa que ia determinar a personalidade dela. A forma dela de reagir nas relações. E muito provavelmente ela iria ter dificuldade de pôr limite. Né? Mas como é que isso é quebrado? Isso. Vai resolver aquilo que precisa ser resolvido. E é justamente isso, nós queremos terminar a nossa live hoje construindo, nesses alguns minutos que ainda nos restam, justamente essa capacidade da gente construir os nossos limites dentro de um relacionamento. E olha, o primeiro passo para você construir limites dentro de um relacionamento, se exponha, dê a cara, no sentido lógico, figurativo, por favor. Sobe no palco e brilha. Isso, né? Não dê a cara para bater, não. Se coloque num lugar onde você tenha voz. Pare de evitar conflitos, porque conflitos é muito bom, sim. O que não é bom é desrespeito. Não é bom desrespeito nem do opressor que está vindo em sua direção te oprimindo com uma determinação comportamental e você se sentindo subjugada, e não é bom desrespeito ao você se defender. Você não precisa gritar. Gente, gritaria e rigidez na forma de se falar é uma forma de você demonstrar insegurança. Pessoas inseguras que gritam, pessoas que estão com medo é que se manifesta de forma violenta. O medo faz com que você agride, o medo faz com que você fuja, o medo faz com que você fique paralisado. Então não atue nessas áreas, atue na inteligência, na coerência, o olhar nos olhos com firmeza. O que você quis dizer quando você disse isso? E outra, você não precisa ter explicação de tudo. A gente tem uma máxima aqui entre nós dois. Porque como a gente está num mundo virtual, nem sempre as pessoas fazem comentários agradáveis, né? Às vezes elas fazem comentários desagradáveis e a gente não tem obrigação de ficar respondendo a todos eles. Aí quando algum daqueles comentários machuca, fere, a gente pensa, o que foi? Será que qual a dúvida que eu tenho com relação a isso? A gente vai lá, tira aquela dúvida, traz a segurança na situação e fica bem. Então, quando alguém fala com você e te fere, comece a observar se você não pensa isso de você mesmo. E se você pensa isso de você mesmo, pense, raciocine sobre isso, arrazoe internamente sobre isso e chegue num senso onde você se compreenda e aquilo não vai te ferir mais, não vai te machucar mais, você vai precisar nem responder. E estabeleça, gente, uma linha onde o que é do outro e o que é meu. Um dia desse ligou uma pessoa para mim e ela veio me questionar, ela trouxe questionamentos. Ela colocou em dúvida algumas coisas, mas ela falava. Eu acho que eu fiquei 1 hora no telefone com essa pessoa. E normalmente eu fiquei em paz. Essa pessoa falava. O que eu entendi ali? Essa pessoa, ela não queria quase nada de mim. Não queria ouvir, ela queria falar. Né? Ela queria desabafar. Eu vi o que era dela e eu vi o que era meu. E eu fiquei em silêncio o tempo inteiro. Eu acho que 98% das vezes eu fiquei em silêncio nessa conversa onde existia só uma pessoa falando. Ali, é lógico, ela já me mostrou como ela trabalha dentro dos relacionamentos. Né? Provavelmente essa pessoa tem uma certa dificuldade de ouvir o outro, de perceber o outro dentro da relação. E foi assim que eu me senti. Aí no final, ela decidiu abrir um espaço para eu falar, bem rapidinho. Aí a única coisa que eu perguntei para ela, o que você gostaria que eu fizesse? O que você espera de mim? Ela nem soube me responder e ela já foi para outro assunto e continuou falando e eu saí daquela conversa assim, gente, eu não existi nesse relacionamento. Imagina como a esposa, o marido, né, dessa pessoa sente-se. Imagine uma pessoa dessa dentro de um relacionamento conjugal, com dificuldade de ouvir o outro, com dificuldade de saber a opinião do outro. E é assim, gente, que nós precisamos estabelecer nossas conexões relacionais.
nós precisamos compreender o que é meu e o que é do outro. Por isso eu preciso me colocar dentro da relação. Eu preciso dizer, olha, eu existo dentro dessa relação. Ah, mas você não tem o direito. Tem o direito sim. A violência psicológica, ela acontece não somente por causa do opressor, mas também por causa da vítima. E normalmente a vítima, ela tem mais parcela de responsabilidade dentro dessa relação. Uma vez, uma pessoa que eu respeito muito até hoje, eu quero contar essa experiência, e eu tinha um relacionamento com outra pessoa, era um relacionamento de liderança. Essa pessoa, ela atuava como líder dentro de um contexto da minha vida profissional. E essa pessoa, ela atuava sob liderança, né? Aliás, eu atuava com ela sob a liderança dela. E ela abusava de mim demais, abusava, gente. Ela tinha uns comportamentos de pessoas que não conseguem lidar com o outro. E eu vivendo aquela opressão, eu fiquei tão mal que eu adoeci. E teve um dia que eu pensei assim, olha, eu tenho que fazer alguma coisa para isso acabar. Aí eu cheguei para esse líder maior, que era líder dessa pessoa, e cheguei na mesa dessa pessoa, desse líder maior, e falei, olha, eu preciso te contar umas coisas muito sérias. E comecei então ali a relatar tudo que eu vivia, o quadro de abuso que eu vivia, e eu me vitimizei naquele relato, eu comecei a contar com detalhes o que aquela pessoa fazia. E depois que eu falei bastante, depois que eu me desabei, me expus, eu fiquei esperando qual seria a medida que aquele líder maior faria com aquela pessoa que estava me oprimindo. E eu olhei para ele e fiquei, e aí? E ele me olhou, e eu doido para ouvir logo a resposta dele, ele me disse assim, e aí, Hélio, o que você vai fazer com isso? Gente, isso foi uma pancada no meu estômago. Isso foi um direto mesmo no meu estômago, que chegou a doer. E eu olhei para aquele cara, eu fiquei com ódio dele. Porque eu tinha certeza que ele era a pessoa que tinha que me defender. Ele era o meu super-herói. E ele devolveu essa responsabilidade para mim. E é nessa manhã nós queremos fazer isso com você. O que você tem feito com os abusos que têm se instalado dentro dos seus relacionamentos, dentro do seu relacionamento conjugal e dentro dos seus relacionamentos sociais, profissionais, familiares. Sabe aquelas histórias que você tem contado? Pessoa tal está me abusando, pessoa tal... O que você tem feito? Tem uma máxima que a gente fala bastante. Não reclame daquilo que você tolera. A Fernanda está falando aqui, estou ansiosa para começar nossos atendimentos. Vocês são demais. Eu estou só esperando a moça me dar o feedback lá daquele horário que você me pediu, tá? E dependendo, a gente mantém o outro que a gente tinha conversado. Fernanda, parece que você já é nossa amiga, viu? É. Carinho muito grande. Depois tem que marcar. Você mora no sul, não é isso? É, no sul. É, aquele DDD acho que é sul. Pra gente se encontrar depois. Gente, estamos concluindo mais uma live. Olha, eu quero compartilhar um sentimento que eu posso dizer que é um sentimento muito gostoso. Vocês estão se transformando numa família para nós. É a primeira semana da nossa live, hoje já é quinta-feira, A gente né? fez como um teste para ver como é que seria, se teria adesão, se não teria. E a gente está amando. E nós queremos que você nos ajude. Realmente esse horário é um horário que você gosta. A gente vai construindo isso, viu, gente? No sábado, eu e Fabiane, nós estamos... Maringá, que a Fernanda mora. Maringá, legal. Veja bem, preste atenção no que a gente vai falar. A gente está querendo, no sábado, fazer um momento diferenciado na nossa live. Como vocês sabem, nós somos pastores. Então nós estamos querendo fazer um momento profético na nossa live, no sábado. Trazer uma palavra de Deus, você que acredita em Deus, você que é cristão. Aqui nas lives durante a semana, a gente vai se colocar bastante como profissionais, bastante como... a Fabiana, ela é profissional em coach, master coach, e eu como profissional da psicologia. Aqui a gente vai trazer muito essas dinâmicas mais técnicas, né, mais baseadas em teorias científicas,
Mas no sábado nós queremos fazer um momento profético. A gente quer trazer palavras para edificar a sua fé. Porque, gente, lutar dentro de uma relação conjugal sem fé é muito difícil. Você não está vendo nada ainda no início, né? Você não vê a mudança do outro, você não vê o negócio acontecer, porque tem um processo a ser vivido. A gente falou isso, acho que foi ontem, anteontem. E durante esse tempo, você agarrar-se em algo maior. E nós cremos que é Deus. Então nós queremos no sábado transformar esse sábado num ato profético. Orar com você. Momento profético vai ser o nome. E a gente fazer oração pela família, oração pelo casamento. Porque, gente, nós sabemos que nessa batalha, as pessoas estão aqui concordando, perfeito, batendo palma. A gente vai buscar então, a gente está confirmado então. Todo sábado vai ser esse momento profético às 5 horas da tarde. No sábado vai ser às 5 horas da tarde. Outra coisa que nós queremos também compartilhar com vocês, o nosso grupo, né, que nós estamos montando. Na verdade, ele ainda não iniciou. A gente está querendo começar no sábado, né, amor? Agora, olha só, como vai ser lista de transmissão, o nosso número precisa estar registrado na sua agenda, porque senão não recebe. A lista de transmissão só vai para quem tem o nosso telefone gravado na agenda. O número do nosso telefone, para quem ainda não colocou, 0 operadora 19 98 126 8366. 0 operadora 19 98 126 8366. Então, quando você colocar aí sábado, a gente pretende então, a gente já está confirmado, sábado nós começamos esse grupo de transmissão, onde nós vamos compartilhar então essas informações com vocês. É uma troca de informações, a gente vai buscar ser o mais rico possível, a gente vai enviar em ferramentas, vídeos para vocês, a gente vai trocar ideias com vocês. Então nós queremos que vocês venham e entrem nesse grupo, principalmente vocês que estão todos os dias aqui de manhã conosco. Agora compartilha com mais um. Pega esse aviãozinho aí, compartilha com alguém que não estava conosco aqui na live, que você sabe que é casado ou que está prestes a casar. E manda para a maior quantidade de pessoas possível. Essa live fica disponível 24 horas. E curte lá no canal do YouTube. Porque tem gente que só fica lá no YouTube, nem conhece o Instagram, não sabe mexer com o Face, com nada disso. Tá só legal, lá no YouTube. E a gente quer abençoar a vida dessas pessoas também numa live. Deixar um dos telefones na live do YouTube, outra no Instagram, para que elas possam participar conosco, interagir e tudo mais. A Nanda está pedindo, repete o número, por favor. Vai lá, Nanda. 0 operadora 19 98 126 8366. 98 126 8366. Gente, olha só, a Fabiane falou uma coisa de pessoas que estão no YouTube. Nós precisamos que você, que ainda não está no YouTube, se inscreva lá no YouTube. Nós precisamos de 1000 inscrições no YouTube. Por enquanto a gente está com 700 e pouca. Precisamos que você compartilhe com suas redes de contatos. Ajudem-nos nisso. Nós queremos transmitir a nossa live também pelo YouTube. O YouTube não permite, se você tem menos de 1000 inscritos, ele não permite que você faça live por lá, entendeu? Então hoje nós estamos aqui pelo Instagram, nós gravamos a live em outro celular, aí a gente libera esse conteúdo depois no YouTube. Completo, fica lá. Fica no YouTube e no Face, esse conteúdo nosso. Mas nós precisamos que você compartilhe no YouTube, nós precisamos chegar a 1000 inscritos. Um beijo para vocês e não esqueça, sábado então, nosso momento profético. Amanhã a gente está aqui de novo. Estaremos de novo aqui amanhã de manhã, mas sábado eu quero que você marque aí na sua agenda. Vamos fazer um momento de oração, a gente vai trazer uma palavra, contextualizar essa palavra para casamento e família, e depois nós vamos terminar com um ato profético, com uma oração para abençoar a sua vida. Ok? A Vânia está dizendo também, a internet está ruim. A Márcia também reclamou no começo, né? Olha só, essa live ela fica disponível por 24 horas. Depois que a live terminar, abre a live de novo e pega o aviãozinho e envia para os seus contatos. Tem aquele aviãozinho desenhado, você envia essa live para os seus contatos. Ela fica disponível por 24 horas. A live é 5 horas da tarde no sábado, vai acabar. Tá desligando já. Até mais, gente. Tchau.